Oi pessoal, tudo bem com vocês? Certamente você sabe que a PCR ou a parada cardiorrespiratória ela é definida como uma perda súbita inesperada da função cardíaca, ou seja, a respiração e a consciência de uma pessoa. Os ritmos chocáveis e não chocáveis de uma PCR é um diagnóstico de mecanismo, nessa situação que exige imediata monitorização do ritmo cardíaco de uma pessoa, de um paciente. Tendo em reconhecimento precoce dessa modalidade, o mecanismo da PCR ela permite adequar o tratamento e, consequentemente, melhorar a sobrevida da vítima. Mas você sabia que existem modalidades para considerar uma parada cardíaca? São 4 modalidades. Primeira, a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Mas vocês sabem que ritmos que podem ser revertidos, ou seja, quais são os ritmos que são chocáveis? Começando primeiramente com a fibrilação ventricular, que nada mais aí é uma contração incoordenada, do miocárdio em consequência de atividade caótica de diferente grupo de fibras miocárdicas, ou seja, ele resulta numa ineficiência total do coração em manter o rendimento num volume sanguíneo adequado. No ECG, aqui vocês podem ver, ela ocorre uma ausência de complexos ventriculares individualizados, ou seja, elas são substituídas por ondas irregulares em zigue-zague, literalmente em zigue-zague, e amplitudes aí com duração variáveis. Então, ou seja, o eletrocardiograma ele não tem o QRS normal do ritmo sinusal. A fibrilação ventricular ela tem ondas irregulares, não podendo identificar uma pulsação no paciente. Um outro exemplo, a taquicardia ventricular é uma sucessão rápida de batimentos ectópicos ventriculares que pode levar a uma acentuada deterioração hemodinâmica. Já que no caso do ECG, vocês podem ver, ele pode chegar à ausência de pulso da artéria palpável, ou seja, quando é considerada uma modalidade de parada cardíaca, devendo ser tratada como se fosse uma AFV, que é a fibrilação ventricular. No eletrocardiograma, ele pode aparecer pela repetição de complexos QRS, alargadas ou não precedidas de onda P. Ou seja, se essas estiverem presentes, elas não guardam relação com complexos ventriculares. Literalmente é uma onda que a gente vê no monitor que dá uma indicação de uma taquicardia ventricular. Agora, vocês sabem que ritmos que não são chocáveis, aqueles que a gente não consegue reverter, começando primeiramente pela atividade elétrica sem pulso, nada mais a sigla AESP, Ela é caracterizada pela ausência de pulso detectável, Ela não tem pulso nenhum no monitor e na presença de algum tipo de atividade elétrica, com exclusão de taquicardia ou FV. No caso, no eletrocardiograma, no ECG, como a gente vê aqui, ela caracteriza-se pela presença de alguma atividade elétrica organizada e não produz uma resposta de contração miocárdica eficiente e detectável. Vocês podem até perceber que no monitor pode parecer que tem algum traçado, mas na verdade ela não tem pulso elétrico, ela não é detectável como se fosse um pulso cardíaco. Então a maioria dos médicos eles podem relatar como um AESP, o paciente apresenta algum tipo de traçado, mas eles esperam paciente entrar em assistolia total para poder constatar um óbito de um paciente, por exemplo. E no caso, a sistolia também não conseguimos reverter, gente? A sistolia nada mais que a cessação de qualquer atividade elétrica ou mecânica dos ventrículos. Ou seja, no eletrocardiograma, ela caracteriza-se pela ausência de qualquer atividade elétrica ventricular observada, pelo menos em 2 derivações. Então, literalmente, quando a gente fala que o médico aguarda a sistolia, ele aguarda o traçado ficar liso, literalmente não tem nenhum tipo de complexo à mostra, ou seja, o paciente já está em óbito e aí que se contasta um óbito num paciente, por fim, documentado. Se você tem dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. É um assunto um pouco complexo, mas para nós técnicos de enfermagem é interessante nós conhecermos os ritmos que podem ser chocáveis ou não, devido no momento de uma intercorrência a gente poder auxiliar o médico ou enfermeiro que esteja no procedimento de uma parada cardiorrespiratória, onde o médico pode pedir, solicitar o desfibrilador, o cardioversor em um momento
e falar que não precisa, porque não tem condição. Então você precisa entender a hemodinâmica do paciente, por que tem situações que não utiliza o cardioversor ou desfibrilador, ou tem situações que é utilizado. É umas dicas legais que eu dou para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever, a ativar o sininho. Nós postamos semanalmente aí conteúdos relacionados à enfermagem para nós técnicos. E eu fico com vocês por aqui. E até mais, pessoal.